amados irmãos, como nós combinamos, né, lá no grupo, nós vamos estar começando com vocês um tempo de preparação, né, de obreiros. É bem verdade que nenhum de vocês aqui é convertido há 1 ano ou há 6 meses, então já é o tempo da gente começar a preparar vocês para evoluir ministerialmente, porque nós não estamos aqui para ser toda a vida líderes que dizem o que fazer, como fazer. Claro que a gente vai estar sempre, né, buscando do Senhor a direção para dar para vocês, mas nós também queremos ver vocês evoluírem, poderem caminhar com as próprias pernas, porque o nosso objetivo não é apenas ganhar, mas também consolidar e preparar vocês para serem os próximos ganhadores de almas para o reino de Deus. Não que vocês ainda não sejam, eu tenho certeza que cada um de vocês está fazendo a sua parte, mas a gente quer fazer isso de maneira mais organizada, tendo certeza de que vocês estão devidamente consolidados na palavra. E eu quero começar, né, a nossa primeira aqui, acho que podemos chamar de aula, né, nosso estudo, lendo com vocês Hebreus 5, 13 e 14, que diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então, vocês não são mais crianças na fé, vocês não são mais recém-convertidos. E a partir de hoje, vocês vão começar a receber o alimento mais sólido dentro da palavra. Nós vamos pegar mais firme, porque se não nos fortalecermos na palavra, também não cresceremos. E o nosso objetivo é ver realmente o crescimento da nossa igreja, o crescimento dos nossos obreiros. Então, nesse momento, eu quero convidar você a fechar seus olhos, a baixar a sua cabeça e vamos falar com Deus, porque tudo provém dele e sem dele nós nada podemos fazer. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos por esse tempo precioso que o Senhor tem preparado para nós. Esse tempo, Senhor, que será de estudo da Tua palavra, esse tempo que será de busca da Tua presença e de crescimento. Senhor, eu te peço que o Senhor retire agora, Pai, toda e qualquer distração, toda dificuldade, Senhor, de entendimento seja quebrada e repreendida. Senhor, que o Senhor abra as nossas mentes para compreendermos aquilo que o Senhor quer de nós dentro da Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como base para esse estudo de hoje, eu separei o livro de João, capítulo 15, que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim. Eu sou a videira e vocês são as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse texto muito conhecido, Jesus diz que ele é a videira e nós somos as varas ou os ramos. E a videira, né, que tem os seus galhos, os seus ramos, espera-se de cada galho que esse galho produza fruto. Porque um galho que não produz fruto, um galho que não cresce, um galho que não se desenvolve, nós entendemos que ele é um galho inútil, que está ali só recebendo nutrientes da árvore e não está fazendo o seu papel. E o Senhor, ele designou para cada um de nós um papel, para cada um de nós um ministério. Ministério, irmão, significa serviço. Quando a gente fala de ministério, as pessoas às vezes se assustam porque pensam que para ter ministério, tem que ser um pastor, tem que ser um evangelista. E não, ministério é serviço. Então o Senhor nos capacitou a cada um de nós, independente de idade, independente de tempo, de conversão. Todos nós temos um ministério a ser exercido e cabe a nós buscar o crescimento. Só que o crescimento, ele não vem de maneira, como eu posso dizer, de maneira que nós não trabalhemos para ele acontecer. O crescimento espiritual, ele é como uma planta. Não reparem, que eu tô com alergia sempre, né? Se eu for esperar não ter alergia, eu não passo nada para vocês.
Mas enfim, nós temos que trabalhar pelo nosso crescimento. Assim como uma plantinha, não basta a gente só jogar lá a semente na terra e esquecer. Porque ainda que ela brote, vai vir o mato, vai cobrir, né, vai faltar nutrientes. Mas quando a gente quer que uma planta cresça bonita, a gente oferece a ela aquilo que ela precisa. Água, adubo, né? A gente limpa, a gente tira as pragas, né? A gente vê que tem um formigueiro se formando ali perto, a gente vai lá e bota um veneninho para formiga. Assim também é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual ele só acontece quando nós buscamos por ele. E o objetivo dessa nossa nova fase aqui na igreja é realmente buscar o crescimento espiritual. Então eu quero ler com vocês Mateus 7, versículo 15 e 16, que diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se dos espinheiros uvas ou dos abrolhos figos? Então, irmãos, nós como igreja, o que nos faz diferença entre nós, que somos ovelhas do rebanho do Senhor, e lobos devoradores, é a nossa capacidade de gerar frutos, e frutos de santificação, frutos de misericórdia, os frutos descritos pelo Senhor na sua palavra. Porque o lobo devorador, ele só tem interesse em se alimentar das ovelhas, em tirar proveito. Mas aquele que tem um coração de servo, ele não quer só tirar proveito, ele quer dividir, compartilhar aquilo que ele tem, e isso gera frutos. E também em 2 Pedro 3,18, parte A, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oséias 4, 6a também diz que o povo foi destruído pela falta do conhecimento. Então, se você olha para dentro da Bíblia, o tempo todo o Senhor está aqui nos fazendo um convite ao crescimento. O tempo todo o Senhor nos convida a crescer. Ele não diz, né, para nós virmos a Ele, permanecermos como estamos, mas que venhamos a crescer no conhecimento da graça de Deus e que venhamos a crescer em serviço, assim sendo capazes também de frutificar, de gerar frutos para o reino de Deus. E eu separei aqui 7 pilares que vão determinar o nosso crescimento enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. O primeiro pilar, irmãos, é a fé e dependência. 1 Coríntios 3,6 disse: Eu plantei, isso foi o apóstolo Paulo falando, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Depois eu vou disponibilizar para vocês alguns outros versículos que falam a respeito de dependência, mas a gente percebe aqui que o primeiro de tudo é a dependência. Não adianta você ter fé e querer fazer com a força do seu próprio braço. Não adianta você acreditar em Deus e querer seguir suas próprias estratégias, mas antes a gente tem que entender o que o Senhor quer, entregar nas mãos dele e depender do Senhor para tudo, porque um planta, o outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. E Hebreus 11:6, na parte A, também fala: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, mais uma vez, a gente vê aqui essa dupla, né, que é a fé e a dependência, porque se você tem fé no Senhor, você também se dispõe a depender dele. Algumas pessoas acreditam em Deus, mas não querem depender de Deus, e outras pessoas têm a dependência, mas não têm a fé de que aquilo que elas estão plantando vai frutificar. Então, fé e dependência têm que andar juntos. E como anda a tua fé? Como anda a tua capacidade de crer? Porque a fé a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Você tem tido certeza que o Senhor vai te usar ministerialmente? Você tem tido certeza que aquelas boas sementes que você tem plantado no reino de Deus vão frutificar? Porque, irmãos, não adianta você fazer a obra de Deus só para uma obrigação, bater num ponto para dizer, ó, eu fiz. Você tem que acreditar e você tem que colocar o que você faz na dependência de Deus para que essas sementes que você está plantando no reino de Deus prosperem. Porque, irmãos, é muito frustrante a gente trabalhar e não ver resultado. Mas a única forma da gente ver resultado, além de fazer, é fazer com fé e fazer com dependência. Porque aquilo que fazemos na direção de Deus, com fé e dependendo do Senhor, frutifica.
significa inevitavelmente nós veremos os frutos da nossa seara. Continuando, paciência e perseverança. Como vocês estão começando agora, né, embora não sejam recém-convertidos, mas agora que vocês estão começando a dar os primeiros passos ministerialmente falando, é muito comum a gente ter nesse afã, essa ansiedade de já querer fazer e acontecer e conhecer e, puxa vida, fulano sabe tanto de Bíblia e eu sei tão pouco. Calma. Respira. A palavra do Senhor diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E o passo mais importante é o primeiro. Acalma o coração que nós vamos estudar a palavra e vai dar tudo certo e todo mundo vai aprender. Então nós temos que ter paciência. Aquele que planta uma semente não pode esperar que no outro dia já vá colher frutos. Mas a gente planta a semente e cuida dela até ver os frutos crescer. Eu digo isso, irmãos, porque eu tenho anos de ministério. Eu tive o privilégio de começar muito cedo. E eu sei que quando a gente começa, a gente gera uma expectativa muito grande de comecei hoje, amanhã eu já vou ver frutos, eu já vou ver a obra crescer, eu já vou ganhar milhares de almas. E muitas vezes a gente tem que plantar e ser perseverante, paciente, para esperar o agir de Deus, o tempo de Deus, para lá na frente a gente ver os frutos daquilo que nós plantamos e não desanimar por causa disso. Porque nós não podemos desanimar por causa dos desafios de tempo. Nós temos é que nos preparar a cada dia e servir tendo a certeza de que a seu tempo as sementes que plantamos vão prosperar. Veja o que está escrito aqui em Provérbios 4:18. Mas a verdade do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ora, nem o sol, né, nasce com a força do meio-dia, ele começa nascendo lá fraquinho e a sua luz vai aumentando. E assim a verdade do justo, de nós que fomos justificados pelo Senhor, ela também vai se ampliando a cada dia, o nosso conhecimento de Deus, as nossas experiências com Deus, né, até mesmo colher dos frutos que plantamos, isso vai aumentando gradativamente a partir do momento em que nós nos disponibilizamos a aprender, a crescer, a partir do momento em que nós dizemos para nós mesmos, eu não vou mais ficar na minha zona de conforto, eu vou crescer em Deus, eu vou mergulhar mais fundo no Senhor, como o profeta, né, que Deus convidou para entrar nas águas de um rio e ele diz que molhou, né, os seus tornozelos, depois os seus joelhos, depois os seus quadris, depois os seus ombros, até, e o Senhor foi dizendo a ele que fosse cada vez mais fundo até que ele mergulhasse. E o nosso objetivo é chegar nesse ponto de mergulhar na graça de Deus. A partir daí, recebemos o crescimento espiritual que nunca experimentamos antes, porque isso é crescimento, irmãos. Crescimento é viver experiências que nunca vivemos. Crescimento é ter revelações que nunca tivemos. Esse é o nosso objetivo. Continuando aqui, 1 Coríntios 15:58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, seu trabalho não é vão no Senhor. Seja perseverante, persevere, continue, mesmo que agora você não esteja vendo resultado, continue trabalhando no seu crescimento espiritual e você vai ver resultado em nome de Jesus. Então, primeiro pilar, fé e dependência. Segundo pilar, paciência e perseverança. Terceiro pilar, irmãos, e talvez aqui um dos mais importantes de todos, oração. Salmo 145:18 diz: perto está o Senhor de todos os que invocam em verdade. Jeremias 33:3 vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Não existe vida espiritual, não existe crescimento espiritual sem a devida dedicação à oração. Nós vamos estudar mais sobre oração lá na frente, mas é importante você saber que esse é um dos principais pilares de vida com Deus. Você não pode ser amigo de alguém com quem você não conversa. Você não pode ser íntimo de alguém com quem você não troca uma ideia. Você não pode dizer que é próximo de alguém se você nunca está
perto desse alguém, conversando, ouvindo essa pessoa. A única forma de sermos próximos de Deus e crescermos espiritualmente é dedicarmos o devido tempo de oração. E o outro pilar que eu acho também um dos principais pilares, todos aqui têm a sua importância, mas acredito que um dos que mais nos fortalece, além da oração, que é o que mais nos fortalece sem dúvidas, é o estudo da palavra. Atos 17, versículo 11, parte B, diz assim: porque receberam de bom grado a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Aqui o apóstolo Paulo está falando do povo de Bereia, que eles não só ouviram a pregação, como eles se dedicaram a pesquisar nas escrituras sobre aquilo que eles estavam ouvindo. O que nos nossos dias de hoje é algo muito importante, porque tem muita falácia, irmãos, tem muita teoria, teologia que não faz sentido. Então não adianta só ir na igreja ouvir a palavra, você tem que pesquisar, você tem que se alimentar de Bíblia, você tem que guardar no seu coração, você tem que pesquisar aquilo que você não entendeu, você tem que procurar conhecer a cada dia mais. Porque nós guardamos muito pouco do que ouvimos, mas quando nós nos dedicamos a estudar, aí sim a palavra vai ficando cada vez mais guardada no nosso coração. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. É muito constrangedor quando nós, como cristãos, vamos conversar com um ímpio ou com alguém que está chegando agora na igreja e essa pessoa tem os seus questionamentos acerca da palavra de Deus e nós simplesmente não sabemos responder. Como obreiros, irmãos, nós precisamos manejar bem a palavra da verdade para que não tenhamos do que nos envergonhar. Nós não podemos ser leigos no assunto que dizemos que é o principal da nossa vida. Se eu perguntar para você hoje qual é a coisa mais importante da sua vida, você vai dizer Jesus. E como você conhece Jesus? Através da sua palavra. E como que você diz que Jesus é o centro da sua vida se ele se revela através da sua palavra e você não estuda a palavra dele? Entendem? É uma coisa que não faz sentido. E é por isso que nós precisamos cada dia mais estudar a palavra. Outro fundamento da fé é o jejum. Lá em Esdras 8:23 diz assim: pois nós jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Aqui Esdras dá um testemunho de que a sua oração e o seu jejum teve um efeito no mundo espiritual e as suas orações foram ouvidas. Cada ponto desse, irmão, jejum, oração, estudo, a gente vai desbravar aos poucos, tá? Aqui é só uma introdução para vocês saberem o que a gente vai estudar daqui para frente. E também Lucas 4, 1, 2 diz que Jesus ele jejuou no deserto enquanto era tentado pelo inimigo. Então, em períodos de batalha espiritual, o jejum é fundamental. O jejum humilha a nossa carne e traz à tona o nosso espírito, fortalece o nosso espírito. Então, jejuar é um dos pilares, sim, da vida do cristão. Claro que se você tem um problema de saúde e não pode jejuar, não me vá fazer loucuras, o Senhor entende. Mas se você pode, queridos, tenha uma vida de jejum e oração e você não vai se arrepender. E mais um dos pilares é disponibilidade. A disponibilidade está citada lá em Colossenses 3:23, que diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, e não a homens. E ainda Eclesiastes 9:10 diz: tudo que te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Eu sei que essa é uma das grandes dificuldades de vocês, que é colocar esse limite. Mas eu não prego igual fulano, mas eu sou novo na fé, mas eu não tenho o dom da palavra, ou de tocar, ou de cantar. Mas a palavra do Senhor, ela não te exige que você faça uma coisa que você não é capaz. Ela te convida a fazer tudo que é oferecido a você fazer conforme as suas forças. Ou, resumindo em outras palavras, não fuja daquilo que Deus te chamou. Faça da melhor forma que você puder. E Deus vai te capacitar em tudo aquilo que você precisar para executar. Ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo. Pastor Mateus não nasceu sabendo. Ninguém nasce sabendo, né? É o Senhor que nos capacita e diante do nosso esforço em servir a Ele, Ele nos fortalece a cada dia e nos dá aquilo que precisamos. E por último, irmãos, mas não menos importante, santificação. Nada daquilo que fazemos para Deus vai ter sentido ou vai gerar frutos se nós não estivermos vivendo em santificação.
Não adianta querer subir ao altar ou fazer qualquer coisa no reino de Deus em pecado. Hoje em dia as pessoas evitam muito falar da renúncia do pecado, mas a renúncia do pecado é aquilo que valida o que fazemos e quem somos diante de Deus. A própria palavra do Senhor diz que naquele grande dia muitas pessoas vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu curei, eu expulsei demônios, e Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ninguém pode se achegar a Deus se não estiver levando uma vida santificada. É claro que erramos, é claro que perecemos, mas a palavra do Senhor diz que o justo se arrepende antes que pereça, antes que as suas chances acabem. Quando nós erramos, nós temos que, o mais depressa possível, nos levantar e reagir ao pecado e não nos acomodarmos a ele. Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seria muito triste, irmãos, naquele grande dia, e infelizmente nós sabemos que com muitos isso acontecerá, depois de toda uma vida de serviço, porque não teve cuidado da sua própria vida, da sua própria santificação, a pessoa não entrar no reino de Deus. Alguém que talvez pregou o evangelho para tantas pessoas, mas que não se apartou. Santificar significa separar-se do pecado, separar-se daquilo que te afasta do Espírito Santo. Então todas essas coisas que nós vemos aqui antes, elas não vão nos levar à salvação se nós não tivermos santificação. Se nós estivermos fazendo isso paralelamente com o pecado, porque o Senhor não aceita que a sua glória seja dividida com o pecado. E eu quero lançar aqui um desafio para vocês. Lá em Provérbios 3:1 diz: filho meu, não te esqueças da palavra da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então eu quero que essa aula está bem resumida, tá, irmãos? Para não ficar muito extensa, mas só para nós relembrarmos aqui quais são os pilares do nosso crescimento espiritual: fé e dependência, paciência e perseverança, oração, estudo da palavra, jejum, disponibilidade e santificação. E não fujam da disponibilidade, porque quem está cheio, irmãos, quer transbordar. E um dos sinais que nós estamos cheios do Espírito Santo é que o nosso coração queima por compartilhar as boas novas do Evangelho com outras pessoas. E se o teu coração não queima por compartilhar as boas novas de alguma forma, comece a buscar ao Senhor pela tua vida espiritual, porque tem alguma coisa errada. A palavra do Senhor nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de Deus, como é que você não fala de Deus? Como é que você não compartilha Deus com outras pessoas? Então, não fuja da disponibilidade e santificação. Esses 7 pilares: fé, dependência, paciência, perseverança, oração, estudo da palavra, jejum, disponibilidade e santificação. Eu quero que você guarde isso no teu coração, porque isso aqui vai ser a base para tudo que nós vamos estudar daqui para frente. E como ali Provérbios 3:1 nos convida a guardar a palavra e os mandamentos do Senhor no coração, o meu primeiro desafio para vocês é ler todos esses versículos. Eu vou deixar na descrição. Leiam de novo, com calma, todos esses versículos. Se alguém tem dificuldade com leitura, tem a Bíblia narrada no YouTube, é só você pesquisar lá. E eu quero que vocês escolham um desses versículos e decorem ele. Mas decora, gente, de maneira assim, você falar sem gaguejar, sem titubear. Esse vai ser o meu primeiro desafio para vocês. Toda semana eu quero que vocês decorem pelo menos um versículo, porque a palavra do Senhor diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa meditar nesses 7 pilares que foram falados aqui hoje. E depois eu quero tomar nota com vocês de tudo que nós estudamos aqui hoje e vamos fazer exercícios para a gente guardar isso na memória, para eu ver quanto que vocês conseguiram absorver dessa nossa primeira aula. E estaremos aqui nas próximas semanas com mais aulas. Vou trazer as aulas em vídeo, que eu acho que fica mais fácil. E continuando assim o nosso curso de preparação de obreiros, amém? Acompanhem aí, não deixem de estudar e fiquem na paz e até a próxima.